Aqui, Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser, meu Deus. Porque só o Senhor sabe de todas as coisas. Abençoe ele, meu Pai, a esposa dele, toda a família dele, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E que essa congregação venha crescer. Glória a Deus. Misericórdia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda sobre os pés, vamos estar fazendo mais uma oração. Creio que Deus está no ambiente, amém? Em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão onde você precisa de uma cura. Põe a mão onde você precisa ser curado nessa noite. Se é na cabeça, se é nos olhos, se é na perna, se é no ombro, se é no braço. Deus vem te curar nessa noite. Quero orar para cura nessa noite, já iniciar o culto com cura, com unção, com presença de Deus, com a movimentação da glória de Deus. Que eu sinto que o Senhor está em nosso meio. Eu não preciso ter vontade de orar para orar, eu tenho que orar sem vontade. Depois a vontade vem, depois a presença do Senhor vem. Eu tenho que chamar a atenção de Deus de alguma forma. Feche os seus olhos, com fé, vai orando, vai clamando. Vai falando, Senhor, eu creio na tua vitória, eu creio no teu milagre, eu creio na tua cura. Vai clamando, vai orando, vai falando com Deus, vai dando lugar para Deus, vai dando lugar para o Espírito Santo. Deixa Ele fazer o que Ele quiser fazer, deixa Ele curar o que Ele quiser curar nessa noite. Espírito Santo pode curar nessa noite. Aqui o Senhor tem liberdade, Espírito de Deus, de operar no nosso meio, de operar no nosso ambiente, porque estamos em um ambiente profético, estamos em um ambiente, ó Deus, de adoração, estamos em um ambiente de cura, e nós clamamos a cura do Senhor nesta hora. Nós clamamos a cura do Senhor, Pai. Pode passar no meio da igreja, pode passar no meio do teu povo curando, libertando, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai curando, vai passando bálsamo de cura, vai passando bálsamo santo nessa noite, vai trazendo as águas, as movimentações das águas. Cura nessa noite, Senhor. Faz a tua vontade nessa noite, derrama a tua presença nessa noite. O anjo do Senhor já está no nosso meio, o anjo do Senhor já está no ambiente. Seja curado nessa noite, seja renovado nessa noite, seja cheio da presença, seja cheio do Espírito Santo. Enquanto você estiver orando, Deus está curando. Enquanto você está tendo fé, as águas estão se movimentando ao seu favor. A presença de Deus está se movimentando em nosso meio. Eu já estou vendo pessoas sendo tocadas por Deus. Eu já estou vendo pessoas sendo tocadas pela presença dEle. Ele está aqui nessa noite. Você veio às vezes sem vontade de vir. Você veio às vezes pela fé, na dor, na angústia. Você veio aqui triste. Você veio aqui angustiado. Você veio aqui amargurado. Mas vai sair daqui diferente. Vai sair daqui transformado. Vai sair daqui renovado. Tem pessoas que veio arrastadas aqui hoje. Tem pessoas que veio pela fé hoje. A minha vontade, Senhor, era de ir, mas eu vou lá na tua casa. A minha vontade era ficar em casa, quietinha, no quarto, deitada, tranquila, pensando já no dia de amanhã, pensando em trabalhar amanhã. Mas a minha vontade foi e veio. O Espírito Santo te arrastou, te trouxe aqui hoje. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Para que Ele te trouxe? Para ser curado. Para que Ele te trouxe? Para ser renovado. Para que Ele te trouxe? Para que você venha sentir a presença dEle. Porque na tua casa tu não ia sentir o que tu está sentindo agora. Na tua casa você não ia ter a fé que você está tendo agora. Na tua casa você não ia crer como você está crendo agora. Deus está me dando uma visão aqui nessa noite de figueira sendo balançada, de figueira secando. Tem figueira que está secando, tem figueira que está dando fruto. A figueira que está secando, que a fé está acabando. A fé está acabando, o movimento da fé. Não está tendo mais fé, não está tendo mais obra. E quando tem mais fé, as obras param. Ele fica travado, ele fica paralisado. O evangelho paralisa, as obras paralisam. E Deus não quer gente parado. Deus quer gente em movimento. Deus quer gente andando. Deus quer gente tendo obras. Porque a obra movimenta a fé. É impossível ter fé e não ter obra. A obra é o que, pastor? É aquilo que eu faço. É o movimento que eu faço. É a entrega
Deus está falando com alguém que hoje. Deus está falando com alguém que hoje já perdeu a fé, já perdeu até a esperança, já perdeu a esperança, não está crendo mais. Mas Deus fala contigo hoje. Aquele que perdeu a fé, Deus está falando com ele agora, nesta hora, neste momento. Às vezes pensou até em desistir, até de sair da congregação, até de sair da igreja, até de ir para outro rumo. Mas já se pensou para onde você vai? Vai para onde, meu irmão? Vai para onde, minha irmã? Se aonde Deus te chamou não é lá, o Espírito Santo está falando em palavras aqui hoje. É para alguém entender o que Deus está falando aqui hoje. E para falar que é Deus, Deus vai começar a curar nessa noite. Porque tem pessoas que é igual Tomé, precisa ver para crer, precisa tocar para ver, precisa colocar o dedo na ferida e falar: Jesus, mostra a marca da cruz, mostra os pregos nas mãos, porque se não mostrar os pregos eu não creio. Este é Tomé. Tem muita gente que vem na igreja, conhece Deus, anda com Deus, já sentiu a presença de Deus e quer que Deus ainda toca, quer que Deus ainda encosta. Por quê, pastor? Está faltando fé, está faltando acreditar. E Deus, como é misericordioso, Deus, como Ele é bondoso, Deus, como Ele é amor, Ele começa a fazer coisas diferentes, porque Deus não pensa como a gente pensa, Deus não olha como a gente olha, Deus não vê como a gente vê. Eu estou andando porque tem gente que tem que sentir movimento. Eu estou sentindo o movimento de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença e a glória dele aqui no nosso meio. Enquanto você está fechando os olhos e crendo, Deus está tocando em você aí nesta hora. Pode fazer, Espírito Santo, o que o Senhor quiser fazer. Pode tocar aquilo que o Senhor quiser tocar, pode tocar. Pode tocar, Senhor. Pode tocar. Enquanto Deus não mandar eu tocar em ninguém, não vou tocar em ninguém. Enquanto Deus mandar eu mandar, eu vou mandar. Só aquele que tem fé está vendo o anjo de Deus aqui. Só aquele que crê está vendo a presença dele aqui no nosso meio. A glória de Deus está no ambiente. Senhor, pode tomar o ambiente da tua presença. Toma o ambiente da tua glória nessa noite. Toma o ambiente da tua glória. Onde estiver 2 ou 3, o Senhor está no nosso meio. E aqui tem mais de 2 pessoas. Aqui tem mais de 3 pessoas. Deus está aqui nesta hora. A glória dele está aqui. Tem gente que veio aqui só para ser curado, que às vezes não ia passar dessa para amanhã. Às vezes não ia nem passar dessa para amanhã. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está fazendo no nosso meio. Um testemunho forte como esse era para você glorificar e exaltar. Ninguém deu glória. A presença de Deus, tem gente que não está dando glória mais. Tem gente que não está entendendo o que Deus está fazendo. Era para o culto desse estar cheio de pessoas sendo curadas. Um culto como esse era que está cheio de pessoas sendo libertas e transformadas por Ele. Mas às vezes a gente está com falta de fé. Aí a gente tem que tocar em pessoas. A gente às vezes tem que tocar em pessoas. Espírito Santo. Espírito Santo, movimenta as águas. Deus manda você marchar, porque se ficar parado morre. Lembra do paralítico? Estava parado 38 anos. Estou falando em parábolas aqui. O paralítico estava esperando o quê, pastor? Esperando um anjo. E que anjo é esse? Ele movimentava as águas. Só que Jesus manda aquele paralítico: ei, você crê em mim, que eu sou filho de Deus, que eu faço milagre? Eu vou te curar. Mas por que Deus curou? Porque ele era bom? Não, por causa da misericórdia dele. Porque aquele paralítico estava parado. Enquanto nós estamos parados, a gente morre, a nossa fé esmorece, a gente fica fraco, a gente fica cansado. Mas quando a gente anda, quando a gente marcha, quando a gente corre atrás, Deus começa a movimentar as águas. Deus começa a fazer milagre. E só Deus sabe que você passou para estar aqui hoje, para estar aqui agora. Espírito Santo,
Aumenta os dias de vida nela na terra. Aumenta, Senhor, porque o Senhor tem grandes obras aqui neste lugar. Este templo é seu, essa casa é tua, é morada tua. E muitos já trataram ela com desgosto. Muitos já trataram ela com, às vezes, tem alguma coisa, tem alguma maldição, está diferente, não está bem, não está feliz, não está alegre, alguma coisa tem, algum pecado, alguma coisa. Mas Deus conhece e sonda os seus pensamentos. O importante não é o que as pessoas pensam, o importante é o que Deus pensa, é o que Deus acha, é o que Deus quer. Os homens só sabem trazer tristeza e angústia, os homens só querem trazer dúvida, mas Deus é que traz a salvação e a libertação e a glória dele. Desce nessa noite, Senhor. A graça do Senhor te alcança nessa noite. A presença e a glória dele te alcança nessa noite. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraca, aí é que você está forte na presença do Senhor. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra e para trazer as boas novas na tua casa. E novidade vai ter, coisas novas vai acontecer em poucos dias, assim diz o Senhor, para mostrar que Ele é Deus e para mostrar que Ele é Senhor da tua casa, e para mostrar que não é você quem faz, é Ele quem faz, porque Ele é maior, Ele é poderoso, Ele é grande e Ele é Criador, assim diz o Senhor. Xarabá, Suriandará. Recebe a graça de Deus, recebe a glória de Deus. Vou falar nada, só vou colocar a mão. O resto é com Deus. Eu só mando com a mão. A igreja pentecostal, o Espírito Santo quem manda. Eu não sou nada. Quem é algo, eu não sou nada, Senhor. O Senhor que é tudo. Eu sou pequeno diante da tua grandeza. Eu sou pequeno, é o Senhor quem faz. Eu só não vou colocar a mão, o resto é com Deus. Pode fazer, Senhor, se o Senhor quiser fazer. O corpo é dela, o corpo é do Senhor, é dentro do teu Espírito, então pode tocar. Se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser falar, se o Senhor quiser fazer, se o Senhor quiser movimentar, se o Senhor quiser rodopiar, pode fazer o que o Senhor quiser fazer. Se o Senhor quiser renovar, se o Senhor quiser trazer vida, se o Senhor quiser trazer libertação, cura, renovo, é contigo, Deus, agora. Agora é com o Senhor, agora é com a tua presença. O povo falou: esse culto está parado. Você não está vendo o que está acontecendo no culto? Parado é você, o Espírito Santo está se movimentando. Até agora essa mulher não ficou parada, por quê? Deus não está mandando ela movimentar, Deus está mandando ela andar em movimento, porque o crente parado ele morre. Aquele homem estava esperando a cura, e a água, e quando as águas movimentavam, o anjo descia. O que eu aprendo com isso? Deus ele está sempre em movimento, Deus nunca está parado. Quem para é nós, quem fica parado é nós, mas o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está andando, o Espírito Santo está olhando, está observando, está fazendo alguma coisa. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo não é à toa, o Espírito Santo está trabalhando, está andando, está olhando, está vendo, está enxergando. O Espírito Santo está fazendo e você não está vendo, você está parado, mas é Ele quem faz, é Ele quem cura, é Ele quem transforma. Enquanto ela está sendo, enquanto ela está movimentando, Deus está fazendo. Deus está mandando essa mulher, não fica parada, fica em movimento. Porque quando ela está em movimento, as águas moviam, o anjo descia. Enquanto ela está se movimentando, o anjo está entregando a bênção, o anjo está entregando o milagre, a cura, a libertação, o renovo, a transformação. Eu tenho que pregar, porque senão não estou podendo pregar hoje. Espírito Santo, pode tomar alguém aqui hoje. Quero ver um negócio diferente aqui hoje.
Deus. Se eu fosse você, porque eu já estou dando lugar para Ele. Toma alguém, Espírito Santo. Nós queremos coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa extraordinária. Seja criança, seja adulto, seja ancião, pode tomar, Jesus. Pode tomar aí hoje. Hoje o culto é seu, Senhor. A glória é tua, a presença é tua. É o Senhor quem faz. Eu estou só observando. Eu estou só observando o que Deus está fazendo aqui hoje. Já vou até abrir minha Bíblia aqui. Vamos lá. O Espírito Santo está fazendo aí. Dá lugar aí, dá lugar aí. Não preocupa com aí. Não preocupa comigo não. Não olha para mim não, olha para aí. O negócio é aí, a novidade é aí, a presença de Deus está aí. Vou abrir aqui. Enquanto eu abro aqui, Deus faz aí. Tem fé lá para orar com esse jovem? Tem fé para orar com esse jovem? Tem fé? Então deixa Deus usar aí. Ora para ele. Ora para ele ser o sacerdote da casa. O sacerdote da casa tem que orar. O sacerdote que ora já não entra. Olha lá a luz fazendo lá. Falei, gente, tudo é diferente aqui hoje. Deixa Deus te usar aí hoje. Eu não faço nada, quem faz é Deus. Eu não sou nada, mas Deus é tudo. Aleluia, Jesus. Pode fazer aí hoje. Faz de novo, Senhor, como o Senhor fez em Efésios. Faz de novo como o Senhor fez em Atos. Faz assim como o Senhor fez com Paulo. O Senhor transformou aquele homem. Foi o maior apóstolo da Bíblia. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu quero vestes novas. Eu quero um ornamento novo. Eu quero presença nova. A glória da segunda casa será maior da que a primeira. Oh, glória! Aleluia, Deus! Olha Deus aí! Deus de glória, Deus de poder, Deus de majestade. Estou sentindo Deus aqui hoje. Hoje é um culto de libertação. Precisamos ser libertos. Olha aí, pede para Deus encher da presença dele. Deus libertar, Deus curar, Deus abençoar ele. Tem experiência com Deus. Tem experiência com Deus aí. Segura aí, Mara. Fica atento aí, Mara. Fica atento aí, Mara. O obreiro tem que ficar ligado. O obreiro tem que estar posicionado com Deus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Meu Deus, que presença é essa? Queria um pouco diferente, não queria? A glória é dele. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Hey!
soberano é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor, aleluia. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus está na casa. Segunda Reis. Deus está trabalhando, irmãos. Você que pode acompanhar, acompanha. E o resto deixa Deus fazer. Não se preocupe que Deus está trabalhando. Deus está movimentando as águas nessa noite. Segunda Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Segunda Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1. Encontrou, diz amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. E assim foram a Betel. Versículo de número 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que ainda não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei ir. E assim ambos foram juntos. Versículo 7, chama a atenção da igreja. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou-a e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, aquele que um dia te fez uma promessa. Veja bem, nós acabamos de ler aqui um contexto que é onde Elias chama a Eliseu para o acompanhar em suas viagens. Nós percebemos que em Israel a maioria dos reis que foram passando de um reinado para outro, de uma descendência para outra, foram reis que não deram muito exemplo. O único rei que se torna exemplo da casa do Senhor é o rei Davi. Davi, ele teve excelência em seu reinado, e Davi, ele tem uma experiência grande com o Senhor. Mas os reis que passaram após Salomão foram alguns reis que não deram tanto exemplo. Foram reis que foram mal aos olhos do Senhor. E o que esses reis fizeram, pastor? Eram reis que se corromperam, eram reis que foram para a idolatria, para a prostituição, e eram reis que trouxe o abandono da fé para grandes pessoas que tinham fé no Senhor. Eram reis que desviaram a fé dos homens. E eu quero citar alguns reis de exemplo negativamente. Acabe foi um rei que desprezou a presença de Deus, que desobedeceu ao Senhor. Jeroboão era um rei que também fez mal aos olhos do Senhor. Baasa foi um rei que também foi negativo diante do Senhor. E Jeoacás foi também um rei que abandonou a fé e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas o embate aqui que eu quero apregoar nessa noite
é sobre algumas circunstâncias que passamos e vemos o quanto Deus é importante nas nossas vidas, e às vezes deixamos de seguir ao Senhor, de servir a vontade dele para coisas banais do nosso meio, do mundo que estamos vivendo, pois o mundo ele é atrativo, mas as coisas de Deus são eternas. Aquilo que vem do mundo é passageiro, vai passar, mas as coisas que vêm de Deus, elas são eternas. Eu quero que você entenda algo aqui. Eu quero falar algo aqui acerca de Elias. Elias, para alguns homens de Deus, alguns teólogos vão titularizar Elias como o leão. Por que o leão? Pois Elias foi valente, pois Elias foi corajoso. Elias é o homem mais audacioso, o profeta mais de entrega na presença do Senhor. Eu quero citar algumas coisas aqui, que Elias estava na caverna. Enquanto Elias estava na caverna, Deus chama Elias, a voz de Deus fala com ele, Elias sai para fora da caverna. Quando Elias está fora da caverna, Elias fala com ele: unge Azarel, rei da Síria, e depois você vai ungir a Jeú, rei de Israel, e logo após você vai, chama Eliseu, vai à casa de Eliseu, filho de Safate, e consagre ele profeta em seu lugar. E Elias vai e obedece à voz do Senhor. E nós sabemos que Elias vai ao encontro de Eliseu. Eliseu se despede dos seus pais, da sua família, e começa a seguir a Elias. Veja bem, ele começa a seguir o profeta Elias. Enquanto Eliseu ia, ele acompanhava Elias. A Bíblia vai dizer, o texto que nós acabamos de ler, que Elias ele vai a Gilgal. Quem vai atrás dele? Eliseu. Elias falou: fica aqui, porque eu vou orar a Deus, eu vou seguir a presença de Deus. Deus mandou eu ir a Gilgal. Eliseu vai dizer assim: aonde você for, eu vou atrás, porque eu quero aprender com o Senhor, eu quero fazer o que o Senhor faz, eu quero ver, eu quero contemplar as obras de Deus de perto, não de longe. Eu quero ver de perto, porque de perto é uma coisa, de perto é uma experiência, de longe é outra coisa. Isso você vai entender de acordo com a mensagem. Acompanhe as coisas de Deus de perto. Vire para o irmão que está do seu lado, vire para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: acompanhe as coisas de Deus de perto, não de longe. Amém? Então, Elias foi para Gilgal. Gilgal é um lugar de preparação para grandes conquistas. Gilgal é onde houve a travessia do Jordão, da primeira Páscoa, aonde o povo saiu da terra prometida, aonde Deus falou assim: você vai para uma terra que emana leite e mel. E eles passaram em Gilgal. Quando eles passaram em Gilgal, também foi um momento aonde houve a circuncisão do povo de Israel. O que é circuncisão? Aliança com Deus. Então Gilgal é um lugar interessante, porque Gilgal existe uma preparação. Então eu posso chamar Gilgal de preparação. É uma terra de preparação. E outro lugar que me chama a atenção, que Elias foi e Eliseu foi atrás, a cidade de Betel. Betel, nós acabamos de sair de uma campanha onde falamos de Jacó. Se você pegar a história, Jacó estava em um lugar aonde ele estava fugindo do seu irmão, e ele pega uma pedra e faz aquela pedra de travesseiro e deita naquela pedra. Quando ele deita naquela pedra, ele dorme. No momento que ele dormiu, ele teve um sonho de revelação. Pastor, que sonho é esse? Ele sonha que existia uma escada, e nessa escada os anjos desciam e subiam. E Jacó falou assim: eu estou na casa de Deus. Então ele titulariza o lugar onde ele está de casa de Deus. Então Betel é casa de Deus, lugar de encontro. Vou dizer mais uma vez:
Betel é casa de Deus, lugar de encontro. Jacó fala assim: eu estou vendo a presença de Deus. Por que as escadas desciam e subiam? Porque Deus tem acesso na terra e tem acesso no céu. Deus, ele faz algo no céu e faz algo na terra. Deus, ele movimenta tudo. Tudo está nas mãos e do seu controle soberano. Então Betel significa casa de Deus, lugar de encontro com Deus. Outro lugar que Elias vai e Eliseu vai atrás, Jericó. Quem que não conhece Jericó? Quem que fala Jericó, você lembra? Das muralhas de Jericó, aonde Josué, com a força do Senhor, vai conquistar as muralhas de Jericó. Quantas voltas eles dão? Quantas voltas? Por que 7? 7 é a perfeição de Deus. Então Jericó, nós lembramos das muralhas de Jericó. Então Jericó é um lugar de conquista e um lugar de superação. Porque para conquistar eu tenho que superar os meus medos, eu tenho que superar a minha fé e acreditar mais no Senhor. Então Jericó é um lugar de conquista. E depois, por último, Elias vai para o Jordão, aonde nós temos aquele embate que Elias é levado aos céus. Mas eu quero fazer uma vírgula aqui, bem importante, uma pausa. Por que isso, pastor? Porque nós passamos por alguns lugares: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Antes, para mim chegar no Jordão, que é o último nível, eu tenho que passar por Gilgal. Eu tenho que me preparar. Deus está falando para nós aqui nessa noite: se prepare. Se prepare, homem e mulher de Deus. Você vai ter que passar por Gilgal. Gilgal é lugar de preparação. Depois você vai ter que chegar em Betel. Para chegar em Betel, eu vou ter que ter um encontro com Deus. E em terceiro, eu vou ter que chegar em Jericó. Conquistas. Eu vou ter que ter um encontro com Deus para conquistar alguma coisa nessa terra. Encontrando com Deus, eu começo a conquistar as coisas deste mundo. E quarto lugar, que é o Jordão. Você sabe o que significa Jordão em hebraico? Significa descer, ou aquele que desce. Por que eu tenho que descer? É Deus falando: para conquistar, você tem que descer na minha presença. Para conquistar, você tem que se humilhar na minha presença. Porque senão você vai se tornar altivo, senão você vai se tornar vaidoso, senão você vai se tornar que você vai ser maior do que Deus. E para conquistar, você tem que se humilhar na presença dele. Jordão significa aquele que desce. Lembra do profeta? Desce a casa do oleiro. Desce, se rebaixe, se humilhe na presença do Senhor. Então nós devemos descer o nível, descer a adoração, porque a adoração pertence a Ele, a glória pertence a Ele, a exaltação é dele. Nós somos apenas instrumento nas mãos dele. Então Elias desce e Eliseu vai atrás. Só que eu quero que você entenda algo. Quando Elias está com Eliseu, o texto vai dizer que havia 50 homens, e 50 homens ficam do lado de lá. E Elias bate a capa no Jordão, o Jordão se abre em dois. Elias e Eliseu passam em cima e o Jordão se fecha, e eles estão do lado de lá. Vai entendendo o que Deus está falando nessa noite? Ficaram homens do lado de lá, 50, e 2 passaram do lado de lá, só 2. E Elias vai dizer assim para Eliseu: Eliseu, pede o que você quer, porque o Senhor vai vir buscar. Pede aquilo que você quer, pede aquilo que você deseja. E Eliseu tinha princípios espirituais. Foi importante Eliseu ver o que ele viu? Foi importante Eliseu tocar naquilo que ele tocou? Foi. Porque se Eliseu não passasse por Jordão, se Eliseu não passasse por Betel, se Eliseu não passasse por Gilgal, se Eliseu não passasse pelas 4 cidades, ele não teria estrutura para ter o pedido que ele fez. E o que ele pediu, pastor? Ele pediu: eu quero porção dobrada de Elias. Ele estabeleceu princípios espirituais. Eliseu não pediu riqueza, Eliseu não pediu reconhecimento, Eliseu não pediu
dinheiro, não pediu fama, mas ele pediu a presença de Deus. Temos que estabelecer princípios, temos que estabelecer bases espirituais. Tem muita gente que vem na igreja e quer riqueza, quer bens materiais, quer uma vida financeira boa, quer uma vida sentimental boa, quer uma vida familiar estável. Meu irmão, estabeleça princípios espirituais. Eu quero a unção de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero que aonde eu for, Deus vai comigo. Eu quero que a glória dele vai comigo. Eu quero que o Espírito Santo ande comigo. Eu quero orar, eu quero sentir a presença dele. Estabeleça princípios de Deus na sua vida, metas espirituais. Deus está cansado de ouvir gente pedindo coisa financeira. Deus quer coisa nova. Deus quer novidade. Imagina um pai escutando um filho falando assim: pai, eu quero a sua presença comigo. Pai, aonde eu for, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero o teu carinho, eu quero a tua atenção, eu quero a tua proteção. Imagina Deus ouvindo isso, a felicidade de Deus, ouvindo que nós queremos a presença dele. Enquanto 50 pessoas pedem riqueza e honra, um pede a presença de Deus. E Elias diz: se a capa descer, aquilo que tu pede você vai receber. E a capa de Elias desce. E quando a capa de Elias desce, Eliseu pega a capa. Quando Eliseu pega a capa, Eliseu, com a mesma capa, ele bate no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre e Eliseu passa do lado de lá. Só que quem estava do outro lado? 50 homens, sim ou não? 50 homens estavam do outro lado. Quando os 50 homens viram só Eliseu, eles pensaram: saiu Elias e Eliseu, voltou só Eliseu. Para onde Elias foi? E perguntaram para ele: aonde está o seu senhor Eliseu? Aonde está Elias? E Eliseu vai dizer: Deus tomou para si Elias. Só que quem acompanha de longe não viu o que estava acontecendo de perto. Vai entendendo o que Deus está falando? Quem está de longe não vê o que está de perto vê. Quando Eliseu bate a capa de Elias no Jordão e ele se abre, eu aprendo uma coisa nessa noite. O que eu aprendo, pastor? Eliseu vai dizer assim no seu coração: eu cansei de viver experiências dos outros. Eu quero viver as minhas próprias experiências com Deus. Tem gente que está vendo de longe, e está olhando de longe, e está vendo experiências dos outros. Mas a partir de hoje, Deus quer estabelecer com você as suas próprias experiências com Ele. Mas tem experiências com Deus, tem que viver de perto. Porque quem vive de perto, aprende de perto. Quem vive de longe vai contar a experiência dos outros. Eliseu começa a ter as suas experiências com Deus, mas quem está de longe quer caçar Elias. E de tanto insistir a Eliseu, eles vão dizer: quem sabe o espírito de Elias está em algum campo ou em algum monte. Mas Eliseu vai dizer: o Senhor levou ele sobre si, o Senhor o arrebatou Elias. Mas não acreditava. Porque quem acompanha de longe é incrédulo. Quem acompanha de longe não entende o que Deus faz de perto. Quem acompanha de longe não entende quem é Deus e não reconhece quem Deus é. Mas de tanto insistir, Eliseu vai dizer: pode procurar Elias, mas não vai achar. E 50 homens procuraram Elias. Sabe quantos dias? 3 dias. E não acharam. E Eliseu vai dizer: eu falei que não ia achar, porque o Senhor levou sobre si. O Senhor já levou Elias. Aí um deles vai olhar para Eliseu e vai dizer assim: eu entendo que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O espírito de Elias está sobre este homem, pois este homem é o novo Elias nesse novo tempo. Eu quero que você entenda algo aqui. Quem acompanha de longe nunca terá experiências sensíveis com Deus. Quem acompanha de longe nunca vai ter experiências vividas por Deus. Isso eu te provo na Bíblia. Existiam em Lucas 10 70 discípulos que estavam querendo ser os 12. Quantos discípulos que eu falei? Em Lucas 10, você pode acompanhar depois. Deus envia 70. Então tinha 70 pessoas querendo ser discípulos de Jesus. Dos 70 Deus escolhe quantos? Dos 70 Deus escolhe quantos? 12.
Dos 12, quem era mais próximo de Jesus? Somente 3. Dos 12, só 3 acompanhavam Jesus de perto. E os outros, pastor, acompanhavam Jesus de longe. Vai entendendo onde eu quero chegar. 50 acompanhou de longe, mas só Elias chamou Eliseu. Só Eliseu acompanhava Elias de perto. Sim ou não? Jesus estabeleceu 12 discípulos, só 3 acompanhavam Jesus de perto. E 3 tiveram grandes experiências com Jesus. Alguém sabe quem são esses 3? Vou falar lá. Esse aí, lá, tá na Bíblia. Vai seguir nesse caminho aí. 3 acompanhavam Jesus de perto. Somente 3 teve experiência de ir à casa de Jairo e ver aquela menina sendo ressuscitada. Só Pedro, Tiago e João viu aquela menina acordando e de Jesus falando: Talita cum, levanta. Talita cum, levanta. Levanta, menina. Talita cum é o que Jesus falou, não é o nome da menina. Somente 3 estiveram com Jesus no Getsemane, a última oração de Jesus, aonde Jesus vai dizer: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita conforme a minha, mas seja conforme a tua vontade. Somente 3 tiveram essa experiência de ver Jesus orar. E Jesus estava tão aflito de espírito que a sua oração saiu gotas de sangue. Somente 3 estiveram no Monte da Transfiguração, onde viu ali Jesus contemplando os 2 grandes profetas, que eram Moisés e Elias. Somente 3, sendo ele Pedro, Tiago e João. Mas dos 3 que tiveram grandes experiências com Jesus, somente um ficou aos pés da cruz, nos pés de Jesus, e cuidou de sua mãe Maria. Quem é esse? João, o discípulo amado. Somente 3 discípulos se destacaram em grande escala. João foi tão usado por Deus e esteve tão próximo de Jesus, que esteve aos pés da cruz, que João escreve o livro de Apocalipse. E João foi o único discípulo que não morreu por morte, sendo assassinado por espada, de cabeça para baixo, cerrado ao meio, cortada a sua cabeça, mas teve morte natural. Somente João. Pedro era tão cheio do Espírito Santo que a sua sombra curava. Tiago vai escrever o livro já dando sermões, falando sobre a língua. Tiago foi um grande divisor de águas em seu tempo. Por que, pastor? Porque acompanharam Jesus de perto. Quem acompanha Jesus de perto tem as suas próprias experiências com Deus. Mas quem o acompanha de longe vai ser igual Tomé. Jesus aparece aos seus discípulos, só que Tomé não estava no momento que Jesus apareceu. Sabe quantos dias que Jesus aparece a Tomé depois daquela grande reunião? 8 dias depois. Quantos dias? 8 dias depois Jesus aparece a Tomé. E Tomé não esteve na presença dos discípulos. Tomé não viu Jesus sendo ressuscitado. E os discípulos vão dizer: Tomé viu o nosso mestre Jesus, ele já ressuscitou. E Tomé vai dizer: como assim? Eu não acredito, eu não vi ele. Mas Jesus vai aparecer a Tomé. E quando Jesus aparece a Tomé, Tomé vai dizer: Jesus, eu só acredito se for o Senhor. Se eu tocar nas suas feridas e eu ver os pregos na tua mão. E Jesus vai dizer: pega, Tomé, encosta. Não é isso que você quer? Você tem que ver para crer. Mas Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele que não me viu, mas crê em mim. Vou dizer mais uma vez para você entender: bem-aventurado aquele que não me viu, mas crê em mim. Alguém que viu Jesus? Mas alguém crê que nele? Alguém crê que ele vive? Alguém crê que ele ressuscitou? Alguém crê que ele faz milagres e maravilhas? Você está acompanhando ele de perto. Louvado seja Deus. Existe um homem que foi um divisor de águas, e esse homem, somente 2 acompanharam ele de perto. Esse homem foi o maior profeta do Antigo Testamento em seu tempo. Não houve, a Bíblia diz, não vai ouvir maior profeta do que Moisés. E Moisés, algumas pessoas acompanhavam ele. A Bíblia diz que era uma multidão.
multidão que saiu para quando ele foi o grande protagonista daquela história. E a Bíblia vai dizer que algumas pessoas acompanharam Moisés de perto, não acompanhou Moisés de longe. Quem foram esses dois homens que acompanharam Moisés de perto? Alguém sabe? Será que foi Josué? De perto, que teve experiências com ele e se tornou grandes homens. Arão e que isso? Arão e Josué. Arão e Josué foram os dois homens que estiveram, que acompanharam Moisés de perto. Eu vou te provar isso. Arão, desde que Moisés, dentro daquela sarça, ele disse que ele era um homem de boca pesada, de lábios pesados. Aí Deus falou o quê? Chama seu irmão. Como é que é o nome dele? Chama seu irmão Arão, ele vai ajudar você. Quem foi o homem que andou com Moisés, encontrou com Moisés, foi até Faraó, era o intermediador, falava com o Faraó, que Moisés sabia falar, que tinha a voz pesada, ele tinha a língua pesada, dizendo ele era gago. Teólogos falam sobre isso. Só que quem era aquele homem que transmitava as palavras, que transmitia as palavras? Arão. Arão estava com Moisés o tempo todo. Então Arão acompanhava Moisés de... Arão teve os seus deslizes, fez ali o bezerro de ouro. No momento ali que o povo chegou nele, ele conseguiu, se segurar, mas teve os seus momentos bons. Deus foi tão com Arão que Moisés vai dizer: Arão, você vai ser o sumo sacerdote. Arão, você vai ser grande diante do Senhor. Através da sua descendência se tornarão outros sacerdotes e outros sumos sacerdotes. Só a geração de Arão era sacerdote. Só a geração dele. Só aquele que vinha dele, da sua descendência. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da Bíblia. Somente Arão entrava no lugar santo dos santos. Somente ele. E a descendência dele foi descendência de sacerdotes, de homens que serviam o templo, a casa de Deus, cuidavam dos utensílios do templo, cuidavam da casa do Senhor, chegaram ao lugar santo do santo. Só ele. Ele usava o turbante, aquelas vestes, andava, saía sinos e romãs, tinham ali no seu peitoral as 12 tribos de Israel. Somente ele usava essas vestimentas. Tanto que ele foi grande na presença do Senhor. E algo que eu quero ensinar para vocês: ele esteve com Moisés nas das pragas do Egito. Ele esteve com Moisés durante toda a trajetória dele. E existe um outro homem que eu quero que você chame a atenção aqui, que acompanhou Moisés de perto. Quando você acompanha aqueles homens de Deus de perto, você se torna experiências com Deus. Você vai ter experiências com Deus. A Bíblia vai dizer que Josué, quando Moisés sobe ao monte, fica ali 40 dias, Josué vai atrás. Josué, não acredita que Josué vai até a metade do monte. E Josué vai dizer assim: Moisés, a hora que você voltar, eu desço. E a Bíblia diz que Josué ficou esperando. Enquanto Moisés não descia, Josué não descia. Enquanto Moisés não voltava, Josué não voltava. Porque tamanha era a fé dele diante de Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu, ele desceu com ele. E outro detalhe que me chama a atenção, que Josué acompanhava Moisés de perto. A Bíblia vai dizer que na tenda da congregação houve um período que Deus começava a falar com Moisés face a face, como ele falava com um amigo. E a Bíblia diz que quando ele falava com Moisés na tenda, Moisés falava com Deus, e depois Moisés ia para o arraial. Mas o texto vai dizer, o que me chama a atenção, que na tenda Josué ficava na tenda e observava de perto. Enquanto Moisés falava com Deus, Josué não tirava o pé da tenda. Enquanto Deus falava com Moisés, Josué estava na tenda, observando, vendo, ouvindo o que Deus falava com ele. Aquilo trouxe uma curiosidade para Josué.
Aquilo trouxe algo extraordinário de Josué. E Deus viu que Josué estava observando. Porque quando nós observamos, às vezes tem pessoas que não vão olhar para nós, mas Deus está olhando quando nós estamos vendo o que Ele está fazendo. Josué estava observando e Deus estava vendo. Porque aquele que ninguém vê, Deus está vendo. Aquele que ninguém observa, Deus está observando. Aquele que ninguém está ouvindo, Deus está ouvindo. E Josué estava ali observando e atendendo o que Deus estava falando. O que Josué queria com isso, pastor? Josué queria ter experiências com Deus. E Deus, quem foi o sucessor de Moisés? Quem foi o sucessor de Moisés? Não foi Arão, não? Mas segundo a trajetória, segundo a lei, segundo a hierarquia, quem que era para ser o sucessor? Mas foi Josué. Por que, pastor? Porque Josué acompanhou Moisés de perto. Quem acompanha os homens de Deus de perto vai ter experiências com Deus. Aquele que está aos pés da cruz, aquele que crê em Jesus, aquele que ora, aquele que busca, aquele que se entrega, vai ter experiências com Deus, porque está acompanhando de perto. Mas quem acompanha de longe, o que acontece quem acompanha de longe? Vai duvidar, vai falar mal, vai achar que é bagunça, vai achar que é esquisito, não vai achar que é o Espírito Santo, não vai crer. Quem acompanha de longe vai ser igual aos 50. Eu não vi Elias sendo arrebatado. Elias deve estar em algum outro monte. Vai procurar, mas não vai. Vai procurar, mas não vai. Quem acompanha de longe vai ser igual Tomé. Eu não vi Jesus ressuscitando. Eu quero ver para crer. Eu tenho que ver para acreditar nele. Quem acompanha de longe só vai ouvir e vai ter experiências de longe. Mas quem acompanha de perto vai ter experiências de perto. Vai mudar a sua história. Quem acompanhou de perto, a vida foi transformada. Josué foi o sucessor de Moisés, conquistou a batalha, destruiu as muralhas de Jericó com a ajuda de Deus. Atravessou o Jordão, teve experiências com Deus. Elias teve porção dobrada. Se Elias realizou 14, Eliseu realizou 28 milagres. Só no currículo de Eliseu tem 2 ressurreições. O homem foi ou não foi cheio do Espírito Santo de Deus? Por que, pastor? Porque ele almejou princípios espirituais. Ele estabeleceu princípios espirituais. Ele estabeleceu: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua glória. Se a tua presença não for comigo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. É isso que Deus quer ouvir da gente hoje. É isso que Deus quer ouvir em um culto como esse. Nós falamos assim: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. Nesse mundo, o que o Senhor me der, amém. Se nesse mundo eu for bem sucedido, amém. Mas eu quero a tua presença. O meu princípio é a tua presença. A minha base é a sua presença. O que eu almejo é a tua glória. É isso que Deus quer. Já se perguntou que Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas? 50 homens acompanhando de longe. Só Eliseu estava lá. Quantos homens estavam de perto? Quantos homens estavam de perto? Só um. Deus precisa só de um homem corajoso. Deus precisa só de uma mulher corajosa. 12 discípulos. Só 3 acompanhavam Jesus de perto. Quantos? E Jesus está preocupado com a quantidade? Era 70. Em Lucas 10, vê lá. Era 70. Depois passou para 12. Jesus escolhe 12. Dos 12, só 3. E de 3, só um acompanhou ele até o final. Quantos que acompanham ele até o final? Só um. Às vezes você está cheio de amigos. Quando você vem para Deus, fica 2, 3. Aí no final só vai ter só um que vai estar até o final com você. Só um vai caminhar com você. Isso é da Bíblia, irmão. Está na Bíblia. É verdade ou não é? Alguém que lembra de mais alguém? Veio minha mente aqui, não está no esboço dele. Alguém aqui na minha mente que Deus falou que acompanhou também de perto. Nabucodonosor. Lembrou quem é? Nabucodonosor tinha quem lá? Daniel estava lá. Só que Daniel estava sozinho. Mas no meio daquele negócio ali, Daniel não se corrompia. Daniel se tornou fiel
fiel a Deus? Olha para você entender uma coisa aqui, irmão. Olha para você entender. Nabucodonosor foi lá, escravizou o povo. E aonde Daniel estava? Qual que era a cidade que ele estava? Qual que era o nome da cidade? Babilônia. Só que Babilônia não contaminou Daniel. O ambiente que você está não pode contaminar. A gente coloca desculpa. Eu estou num lugar aqui, eu pequei. Pecou porque você queria pecar. Porque você tem a escolha de pecar e de pecar. Seu corpo não vai lá sozinho e peca, vai? Se você não querer, seu corpo não vai lá sozinho e pecar. É uma decisão sua. Então, o lugar onde você está não pode contaminar. Daniel estava na Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Só que Daniel estava sozinho. Só que os três camaradas começaram a ver Daniel diferente. Assim, esse cara aqui é diferente. Vamos colar nesse cara aqui. Esse camarada aqui é top. Ele não se contaminou, não. Quem foi esses três que chegou a Daniel e colou nele? O companheiro de perto. Alguém sabe? Quem foi os três que colou em Daniel? Não sabe, irmão. Ananias. Quem mais? Azarias e Misael. Não lembro dos jovens que foi lançado da fornalha de fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor, lembrei por causa da música. 3 acompanhou Daniel de perto. E a Bíblia diz que como eles estavam com o homem de Deus, que era Daniel naquele tempo, os 3 acompanhavam Daniel de perto. Eles começaram a ter experiências com Deus. Agora eu te pergunto uma coisa. Quando o rei tocou a buzina, tocou os instrumentos, tinha que adorar a estátua, os 3 jovens não adorou, Daniel estava perto? Olha, pastor, não sei. Daniel estava perto deles? Daniel foi lançado dessa fornalha? Foi? Não estão vendo Bíblia. Foi? Quem for pregar aqui vai ter que estudar, né? Eu vou fazer as perguntinhas. Daniel foi lançado naquela fornalha de fogo? Foi? Não. Mas os 3 foi? Mas quando o rei falou assim, por que vocês não adoraram? Daniel estava lá? Daniel nem sei onde Daniel estava. Mas a Bíblia diz que Daniel não estava. Só os 3. Mas como eles acompanhou Daniel de perto, eles criaram o hábito de ser igual Daniel também. O que eles faziam, pastor? Eles oravam. Eles acreditavam em Deus. Enquanto eles acreditavam em Deus, acompanhavam Daniel de perto, o seu hábito, o que ele fazia, o seu estilo de vida, eles criaram um hábito com Deus também. Então, quando eu estou com um homem de Deus, eu começo a ter também experiências com Deus. No entanto, a maior experiência que eles tiveram na vida foi lançado na fornalha e teve a experiência de ter um quarto homem com eles que era semelhante ao Filho de Deus. Alguns teólogos vão dizer que era o próprio Cristo que estava lá. O próprio Jesus estava lá. Era esse quarto. Porque a Bíblia diz que era semelhante ao Filho de Deus. Imagina, Jesus nem tinha vindo ainda, eles tiveram a experiência de já estar com Jesus lá. Olha que experiência é essa. Por que trouxe essa experiência? Porque eles creram em Deus. Quando eu acompanho Deus de perto, eu tenho experiências com Deus. E não é escrever a história dos outros, não, é ter vida com Deus. É você ter experiências com Deus. Quem está cansado aqui de ter experiências dos outros? Quer ter experiências com Deus? Pastor, eu vejo o irmão ali, nosso irmão usado por Deus, é instrumento de Deus, é vaso, é ungido, é separado, ele fala, eu sinto a presença de Deus, ele ora, ele canta, mas eu quero ter a minha própria experiência com Deus. Cansei de ter experiências dos outros, eu quero ter a minha própria experiência com Deus. Para isso tem que você chegar até o céu. Para isso você tem que decidir estar na presença dele, tirar tudo que te atrapalha e estar na presença dele. Tirar tudo que atrapalha você. Porque esses homens que eu citei aqui como exemplo, para nós chegarmos até o final do contexto aqui, foram homens que deram a vida por Deus. Eliseu, aonde Deus mandava, ele ia. Aonde Deus falava para ele ia. Pedro, Tiago, João, onde Deus mandava, ele ia. Josué foi aquele que tirou o povo e conquistou a terra prometida.
Moisés só tirou o povo, mas quem conquistou foi Josué. Olha a experiência que esse homem teve com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego teve a experiência de ter o próprio Cristo ali no meio deles. E você acha que eles parou por aí? Continuou ser crente, meu irmão. A história deles acabou, parou de ser escrita, depois contou só sobre Daniel. Mas eles continuaram crentes. Eles continuaram tendo experiências com Deus. Quem quer ter experiência com Deus aqui nessa noite? Senhor, eu quero orar assim, eu quero ver o negócio pegar. Eu quero chegar lá na igreja, lá, eu quero chegar em casa, eu quero ver o anjo do céu na minha frente me esperando. Eu quero ter experiência para contar. Eu quero ter experiência com Deus de ver cego enxergando. Eu quero ter experiência de eu postar em alguém assim, sentir a presença de Deus. Eu quero ver aquela pessoa ser tomada pelo Espírito Santo. Eu quero ter experiência com Deus, Jesus. Quem quer? Tem alguém doido aqui que quer isso? Glória a Deus. Tem alguém doido que quer isso? Aleluia. Tem que ser doido para querer. Eu sou doido, pastor, eu quero esse negócio aí. Esse negócio que eu estou falando, eu quero. Essa presença que eu estou pregando, eu quero ela. Essa glória de Deus, eu quero ela. Mas para isso tem que acompanhar Deus de... Não é de longe, não? Tem que ser de... Acompanha Deus de perto. Quem acompanha Deus de perto terá experiências para contar. E terá experiências para viver. As pessoas que estão de longe vão contar experiências suas. Falou, passou alguém aqui, como era cheio do Espírito Santo. O senhor chegou perto dele, não, só acompanhava de longe. Estou contando a história. Porque quem acompanha de longe vai contar a história, vai escrever, vai falar, mas não vai viver. É forte, não é isso aí? Isso é muito forte. Então é isso que eu queria pregar nessa noite. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Tenha as suas próprias experiências com Deus. Mas para isso, tem que acompanhar Jesus de perto. Amém? Amém. Uma mensagem simples, mas que o Espírito Santo vai tocar no seu coração em nome de Jesus. Amém? Deus, ele prega de forma simples. Aí tem gente que quer tirar para tudo debaixo do buraco, né? Prega um negócio doido. Mas a mensagem é simples. Preguei pouco, falei pouco, né? Deus operou. Um pouquinho, 40 minutos, fiz o cálculo aqui no meu subconsciente. Foi 40 minutos, irmão. Peguei, foi 9h30. Foi antes, né? Deus operou no movimento aqui, né? Mas Deus faz o que Ele quer fazer, amém? Deus já operou no início do culto, com a movimentação, com a presença dele. Por que, olha que você vê o detalhe, por que no começo do culto Deus operou dessa forma? Tudo estava dentro do plano de Deus. Cada um de vocês teve a sua experiência com Deus? Você teve sua experiência com Deus ali? Teve sua experiência com Deus ali? Você orou ali e tal? O senhor é pastor, né, varão? Como é que é o nome do irmão? Já veio aqui algumas vezes hoje. Levi. Olha, vou só lembrar da tribo da adoração de Levi, que eu lembro do senhor agora. Tribo de Levi. Amém, homem abençoado, né? O senhor teve sua experiência com Deus agora, porque não teve? Foi bênção, varão. Irmão, uma hora ele está lá, e fala assim, não ora para ele. Tenha a sua experiência com Deus ali. Tudo está dentro do planejamento de Deus, irmão. A Manuzini, não são na presença de Deus. Vocês que estavam de olho fechado, cada um estava tendo a sua experiência com Deus. Tudo está dentro do plano de Deus aqui, dentro da mensagem. Cada um vai viver as suas experiências com Deus. Você não vai contar a experiência de ninguém, você vai viver a sua. O que é melhor, irmão? Seja sincero, igreja. O que é melhor? Você contar a experiência dos outros ou você viver as suas com Deus? Fala. As minhas. Viver ou contar? Viver. Não é melhor viver? Fala, rapaz, eu senti Deus aqui agora. Rapaz, o irmão estava enfermo ali, eu orei, eu senti Deus aqui comigo, eu senti a presença de Deus. Isso é experiência, é coisa para contar, meu irmão. Aleluia. Dá um basta nisso hoje. Cansei de viver a experiência dos outros. Cansei de contar a história dos outros, quero ver as minhas. Eu quero ver minha própria vida, eu quero ter minhas próprias experiências com o Senhor. Aí você vai ver, irmão, Deus abrindo portas, você vê coisa, Deus te tocando, Deus te usando, Deus falando com você. Falou, rapaz, eu estou ouvindo a voz de Deus. Você acredita que eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu li na Bíblia que Moisés falava com Deus, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Porque você contava a história dele, mas não tinha vivido como ele viveu. Alguém que já ouviu a voz de Deus? Eu já vi pessoas falando, pastor, ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, não estou doido? Estou ficando doido, não é possível. Eu estou doido demais, estou tomando remédio, estou escutando voz. Mas eu ouvi Deus falar
Igual ali na Bíblia que Deus falava com Moisés, eu estou falando com Deus. Isso é viver a sua experiência com Deus. Daniel orava quantas vezes ao dia? Quantas vezes? E o que ele abria para orar? Ele abriu uma porta? Ele orava para onde? Só pode ficar na janela que ele está preparado. Deixa eu te falar um negócio. Você quer ter experiência com Deus, não quer? Mas tem 3 cidades que vocês passaram antes. Na quarta você já vai ter experiência. Na quarta é descer. É se humilhar. A primeira é julgar. A segunda é Betel. A terceira é Jericó. E a quarta é Jordão. Julgar é conquista. Betel é ter contato com Deus, experiência com Deus. É a casa de Deus. É o encontro com Deus. Terceiro, Jericó é conquistar, é superação. Mas o 4 é descer o nível. Porque a conquista Deus vai dar, mas você tem que entender que foi Ele que deu. Aí tem gente que começa Deus a prosperar, começa a ficar vaidoso. Aí começa a ficar soberbo, altivo. Aí para que você não se envaidece, teve um homem que Deus colocou um espinho na carne dele. Para que não me exaltasse acerca das revelações. Olha que bonito. Olha que bonito. Para que eu não me exaltasse acerca das revelações. Foi me colocado. Quem colocou? Aí tem mal que a gente acha que vem do inferno, mas tem mal que é Deus que coloca. Tem mal que é Deus que vai colocar, viu? Nem todo mal é do diabo. Quem que era o espírito maligno que saía de um homem? Só quando o cara tocava assim o negócio, o espírito saía. Quem que era o espírito? Vinha de quem? O espírito vinha de quem? Não é do diabo, não. Que isso, pastor? Você está ficando doido? Deus vai colocar o espírito mal no meu corpo. Está na Bíblia. O espírito maligno da parte, a Bíblia diz, da parte de Deus, saía enquanto Davi tocava. E saía de quem? Saúl. Ah, pastor, as portas fechou, é o diabo. Será que é o diabo? Será que você não parou de ofertar, dizimar? O negócio fechou, não? Será que você não fechou a aliança com Deus? Cuidado. Quando você faz uma aliança com Deus, não quebra ela. Se você quebrar a aliança com Deus, Deus fecha as portas para você. E não é o diabo, mas é Deus que fechou. E quando Deus fecha, nem o diabo consegue abrir. Só Ele mesmo que abre. Amém? Você aprendeu muito hoje, né? Glória a Deus. Bom, estava lendo umas histórias massa, um negócio bom para